Olá, gestores da diversão, sejam bem-vindos ao podcast Entreter, o podcast que você já sabe, especializado na indústria da diversão e do mercado de festas. Como vocês sabem, eu começo o podcast agradecendo os meus patrocinadores. E neste episódio, o patrocinador é o Buffet Max. Então, se você aí tem uma empresa que atua na área de festas, na área de eventos e quer aí uma ferramenta de gestão para ajudar, né, uma ferramenta tecnológica para ajudar aí na gestão do seu negócio, não deixe de contactar o Buffet Max. Então, pode ser buffet infantil, buffet de casamento, buffets a domicílio, tá? E até mesmo empresas aí que estão iniciando aí, empresas familiares, empresas pequenas ainda, mas que desde o início, assim, né, desde o primeiro pontapé, já querem se beneficiar aí da tecnologia, não deixe então de conversar com o pessoal do Buffet Max. Beleza? E é isso aí, gente. Então você já sabe, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Dê o seu like, deixe seus comentários, porque toda essa sua participação ajuda muito no engajamento do canal. Beleza? E para começar o nosso bate-papo, hoje eu tenho aqui a Marina. Marina, minha amiga de quantos anos, Marina? Vários anos, muitos Deixa anos, eu ver muitos se... anos. Acho que não chega a 30, mas uns 28, Por aí, 27 por deve aí, chegar, né? muitos Então, anos. gente... E é muito legal porque eu trago muitos amigos aqui, né, no podcast. Talvez porque só eles aceitam vir. Não, brincadeira. Mas sim, muitos dos convidados que eu trago aqui no podcast são amigos, mas também porque estão dentro, de alguma forma, Sim, estão inseridos dentro da indústria da diversão e dentro desse mercado de festas. A Marina vai contar um pouquinho da história dela, gente, mas eu convidei a Marina porque hoje ela dirige uma ONG, né? Uma entidade aí do terceiro setor que um dos objetivos principais dessa ONG é principalmente o incentivo à leitura, né? E assim, existem inúmeras atividades de lazer, de recreação, né? E uma delas é justamente a literatura, né? A leitura. Eu mesmo, dentro do meu tempo livre, eu adoro ler. Eu tenho a excelente. leitura como uma opção de lazer, talvez uma das minhas favoritas. Sempre estou com um livro aí e gosto muito. Então, é interessante que esse podcast ele é bem eclético, né? A gente teve mesmo agora um episódio, eu acabo de gravar antes de você, um episódio falando sobre música, né? Que também é uma Muito das bom. opções de entretenimento, que existe todo um mercado da indústria da diversão de shows e coisa e tal, Sim, mas como também existe esse mercado da literatura, né? E é um interesse intelectual, né? Digamos assim, mas que dentro dos livros da literatura a gente pode imaginar e ir para onde a gente quiser e sonhar, sonhar e isso etc. mesmo. Então, a primeira pergunta que eu faço para os meus convidados aqui é como que você veio parar, então, né? Considerando hoje a literatura como uma opção de lazer, de diversão, como que você veio parar aí no setor? Sim. Bom, eu sempre estive na educação, né? Minha mãe trabalhava na escola, então eu ficava a maior parte do tempo dentro da escola, Saudosa tia Júlia, hein? famosa tia Júlia. E na escola eu estive e o melhor lugar então para se estar, eu acho, né? E disso nasceu em mim o desejo de ser professora. Fiz magistério, depois fiz educação artística em artes plásticas, minha licenciatura. Anos depois, recebi um convite e fiz pós em ciências da religião e sempre estive em escola. Me aposentei em 2019, mas a gente sai da escola, mas a educação não sai de nós, né? E muito preocupada com as questões da pandemia, as crianças fora da escola, principalmente em regiões afastadas de centros urbanos. Eu doei 4 livros para uma criança na Bahia. Isso repercutiu nas redes sociais. Uma amiga me perguntou se era um projeto social, já que eu trabalhei com projetos sociais a vida toda, né? Ela perguntou se era um projeto social, eu disse que não, mas que poderia ser. E liguei para a professora lá no sertão da Bahia e perguntei se tinha alguma criança lá que estava com dificuldade de acesso às aulas online
e estava fora da escola, enfim. Se alguma criança ela acreditava que poderia receber esses livros que essa amiga queria doar. E aí a professora Poliana Alexandrino respondeu que sim, que ela tinha 15 alunos, ou seja, todos, né? E que no mesmo povoado, em Santo André, onde a tia Júlia nasceu, a famosa tia Júlia nasceu, minha mãe, na outra ponta do povoado tem mais uma escola e tinham mais 15 alunos. E aí nasceu Isso na Bahia, na né, Bahia, Mar? no Mas que sertão da lugar? Bahia. Sertão da Bahia. Sertão. É um povoado que fica a mais ou menos 1 hora e pouco a cidade mais próxima, acho que a mais conhecida é Ceabra. Também perto ali fica Barra do Mendes, E de Brotas de Salvador? Fica a quantos quilômetros de Macaúbas. Salvador? Acho que mais ou menos umas 5, 6 horas de viagem, mais ou Caramba, é menos. bem mesmo no sertão da Bahia. É uma região conhecida como Chapada Diamantina, Chapada Velha ou Chapada Diamantina. Nesse caso, o turismo, né, nos pontos turísticos, Bomba. nas cidades turísticas, como Lençóis, Palmeiras, bomba, né? Mas você entrando nas estradinhas, né, e chegando na roça mesmo, nos povoados rurais, existem escolas com salas multisseriadas, ou seja, são salas de aula com um único professor e uma faixa etária de educação infantil e ensino fundamental 1 numa mesma sala com o mesmo professor. Então, tem salas, por exemplo, que tem crianças de 4 até 11 anos numa mesma sala. E, assim, o que eu percebo é que as estratégias elas são múltiplas, porque os professores são muito criativos, são ótimos, porém, os recursos são muito poucos. E quando eu observei tudo isso, eu falei, bom, então vamos abraçar essa causa, vale a pena, né? E comecei a entrar em contato com amigos que quisessem doar livros. Só que a nossa ideia inicial era que cada voluntário doasse um livro novo para cada uma daquelas 30 crianças na soma. Isso aconteceu de uma forma muito rápida, o que me surpreendeu, e todos, em pandemia, escreveram a cartinha, enviaram o livro, mas das suas próprias, ou de casa, ou comprando pela internet, bom, e enviaram. Só que o correio não chega nesses povoados rurais. Então, nós precisávamos de alguém na cidade de Ceabra que acolhesse esses 30 livros e, quando tivessem todos eles, encaminhasse para o povoado de Santo André. E foi o que aconteceu. Isso coincidiu no ano passado, em setembro, com o retorno às aulas de forma escalonada. Isso foi em setembro, começo de setembro. Foi uma grande alegria, porque as crianças, algumas delas, viram, então, nessa dedicação dos voluntários e nessas cartinhas, uma atenção em especial para ela, para aquela criança, e aí histórias lindas começaram a chegar, né? É muito gratificante. E nessa primeira remessa você foi, não é, entregar? Então, na primeira remessa eu não fui em setembro, eu fui para lá em novembro. Os livros já estavam lá. Os livros já estavam lá, eu levei outros livros, outras doações chegaram, outras cartinhas chegaram. E aí, lá em novembro, nós fizemos um sarau cultural para descobrir diamantes preciosos dentro da comunidade que tinham poesia, música, apresentações das crianças, cordel. Então, nós fizemos o primeiro sarau cultural do povoado de Santo André. Foi um período de muita chuva no final do ano passado, na Bahia, mas mesmo assim, acho que foi muito bacana aquele momento do sarau, aquele momento cultural no povoado. Hoje, o projeto se expandiu, são já 6 escolas com bibliotecas escolares. Então, cada escola hoje recebe, que são atendidas pelo projeto, 200 livros infantis, 100 gibis e 50 DVDs. Nossa. DVDs infantis. A gente pensa DVD uma coisa nossa, né? A gente não...
Mas o DVD, para as escolas que não têm internet, né, que é boa parte delas, ele é um ótimo recurso educativo também. Sim, com certeza. Então, conseguimos a doação de DVDs portáteis para cada professor, e aí doações de DVDs, e está sendo bastante útil. É muito, muito gratificante assim, o projeto, e perceber o quanto a criança ela se diverte, sonha e se sente capaz a partir da leitura, a partir dessa diversão. E cresceu até bastante rápido, né? Para 1 ano. E agora, Sim. mês que vem, o projeto faz 1 ano. Em outubro, o projeto faz 1 ano e estamos expandindo mais, né? As doações, elas chegam, isso é muito, muito importante. A gente continua com a mesma estratégia de todo povoado que a gente chega, a criança é presenteada primeiro com um livro novo para ela, e isso a gente acha que é bastante marcante. Tem uma história bonita para contar, assim, de uma criança que ganhou esse primeiro livro, que não tinha livros em casa, e que pediu para a mãe se podia dormir com o livro. E a mãe falou que não precisava dormir com o livro, que ia amassar o livro, tal. E ela falou que queria dormir com o livro porque tinha medo de acordar e o livro não estar mais lá. Então, ela dormiu com o livro debaixo do travesseiro. Então, assim, são... Tesouro, né? Sim. E parecem histórias muito simples, mas são histórias muito marcantes, porque eu acredito que as crianças não precisam acordar do sonho de ter um livro que possa chamar de seu. As crianças precisam de uma diversidade de leitura, de uma diversidade de oportunidades para que ela possa escolher o gosto literário, ela possa experimentar a história que ela quer ler, a escolha que ela vai fazer de levar o livro para casa. Isso, para a criança, não é só diversão, porque a criança entende o livro como uma brincadeira, mas que isso, num futuro muito próximo, pode transformar muito a realidade desses povoados rurais. E isso já tem acontecido, isso que é muito bacana, isso já tem acontecido. E como que foi a questão ali da aceitação dos pais dessas crianças, assim? Porque também tem que você ter ali uma relação não só com as crianças, mas também com os pais que estão ali no dia a dia. Você já recebeu feedbacks desses pais? Sim, sim. Isso é muito legal, assim, porque os pais, eles precisam autorizar que a criança participe do projeto, porque tem uma questão burocrática legal aí de a gente usar a imagem dessa criança para fins pedagógicos, mesmo de divulgação do projeto. Então, esses pais precisam nos autorizar isso. Mas uma transformação que a gente percebe no dia a dia é que as crianças podem levar o livro para casa. Os professores combinam com as crianças qual a melhor estratégia. Isso a gente não interfere, porque isso é uma questão de coordenação pedagógica. Mas, normalmente, as crianças levam o livro semanalmente para casa. E, com isso, levar o livro para casa também incentiva os pais à leitura. Então, existiam famílias com pais pouco letrados ou iletrados, né? Mas a criança levar o livro para casa e ler para o irmãozinho menor, ler para a mãe, isso modifica uma realidade, porque os livros infantis, eles são mais curtos. Muitos deles têm letras de forma maiúscula, né? Que a gente chama letra caixa alta. E isso facilita a leitura. Então, a letra grande, a história curta, a letra de forma maiúscula. E os pais passaram, então, também a ser leitores. Quanto menor a criança, mais ela motiva os pais para que leiam também, porque ela só lê as imagens. Então, a gente está tornando as comunidades leitoras, e com isso está nascendo nessa semana a Mercadoteca. Você me contou o dia que a gente saiu aí para passear, para jantar.
Você me contou desse projeto, eu achei sensacional. Conta aí pra Muito galera legal. o que é isso. Muito legal. A Mercadoteca foi assim, numa das escolas que a gente implementou o projeto, não tinha onde colocar os livros. A escola não tinha armário, a gente precisava do apoio da Secretaria da Educação, da direção, enfim, a gente precisava de um local para colocar os armários, de um mobiliário. E aí isso estava demorando muito, precisava implementar, já tinha tido um atraso no início das aulas, um atraso letivo, e aí tanto eu quanto a professora começamos a pedir para as pessoas que a gente tinha contato quem tinha um armário, algo para doar, para colocar os livros. E aí um comerciante de um povoado próximo, lá o povoado do Cocal, ele tem uma loja, os irmãos, um supermercado, tudo, e ele falou, olha, eu tenho um carrinho de supermercado, ajuda? Ajuda, tudo ajuda, tudo ajuda. É uma questão de adequar. Adequar. E ele doou esse carrinho de supermercado, só que logo em seguida chegaram os armários. A Secretaria da Educação arrumou armários para essa escola. O carrinho ficou guardado. E a professora teve uma ideia, porque com o passar do tempo, os pais começaram a pedir livros. E os alunos que passaram pelo projeto no ano passado choravam a não continuidade do projeto nas escolas para onde eles vão. Por quê? Nos povoados rurais, nos povoados menores, só tem até o 5º ano. Quando eles entram no ensino fundamental 2, eles têm que viajar, então o ônibus passa pegando de vários povoados e vai para um povoado centralizador, no caso, na Canarina ou no Cocal. Então, eles viajam para continuar os estudos. E aí, esses alunos que passaram pelo projeto disseram, mas e agora, né? Como que a gente vai emprestar livros? Porque a gente saiu dessa escola. E aí surgiu essa ideia, desde o começo do ano, da gente montar uma biblioteca também infanto-juvenil e adulto. E onde colocar? Aí resgatamos o carrinho de supermercado, um senhor do povoado, Felez, pintou o carrinho e chegaram lá, então, caixas para colocar nesse carrinho que vai ficar na porta da escola para que a comunidade possa emprestar livros, ler, devolver, doar também, quem tiver livros para doar. E aí, como vai ficar no carrinho do supermercado, a gente chamou de Mercadoteca. E vai dar muito certo. O pessoal está bem motivado para isso. E assim, o pessoal, vocês percebem que existe um tipo de livro assim que as pessoas gostam mais? Assim, das crianças? Das crianças, assim, as crianças elas são facilmente agradadas, eu sinto, né? Os livros infantis, eles são... A literatura nacional ela é riquíssima. Nós temos autores maravilhosos, ilustradores maravilhosos, novos autores chegando. Então, a criança é um ser aberto a sonhar e aberto a ser agradada com mais facilidade. Mas para os jovens e adultos da comunidade, para a gente é uma nova experiência. Os livros que nós enviamos, a tentativa foi fazer uma diversidade grande nesses livros para que eles possam aproveitar desde a literatura dos livros mais clássicos a livros mais populares. Então, a gente espera desagradar e agradar a todos, porque quando a gente pega um livro e não é muito bem aquilo que a gente gostaria ou que a gente imaginava, mas você ter outras 200 possibilidades de empréstimo, isso também é uma riqueza, porque você tem possibilidades de começar a direcionar e ver para onde que você gosta de ler, e é assim que a gente aprende a gostar de ler, né? Pelo prazer mesmo da leitura. Então, a gente está tentando fazer essa experiência para ver
qual vai ser o estilo, vamos dizer assim, cultural, o estilo de leitura de cada povoado. E aí hoje, se eu quero ajudar a ONG, a Leiturinha do Sertão... Leiturinha no Sertão, isso. Então, como funciona? Hoje você tem as redes sociais. Você tem o quê? O Instagram, o Facebook... Isso, Instagram, Facebook, o WhatsApp, tem o e-mail, tem as formas de contato. @Leiturinha no Sertão, sem acento, né? No Sertão. No Sertão, @Leiturinha no Sertão. Então, nessas redes sociais, a gente publica, então, as inaugurações das bibliotecas, as doações, o voluntariado e tantos outros, né, outras questões que é importante que se divulgue, né? A forma de ajudar, ela é diversificada, porque, na verdade, depende muito do que o voluntário ou voluntária gosta de fazer e quer ajudar. Porque nem sempre a pessoa tem livros para doar, mas, às vezes, é uma pessoa que gosta de desenhar e se propõe a fazer marcadores de página para uma turma. E isso também é uma ação voluntária, isso também é uma atenção especial para a criança. Então, a gente tem essa diversidade. Surgiu a ideia, por exemplo, da catalogação digital. Então, a gente tem catalogadores espalhados pelo Brasil. A gente tem catalogadores no interior de São Paulo, aqui em São Paulo, que da casa eles catalogam os livros. Então, eles recebem a foto de uma quantidade de livros, a planilha com o número do registro do livro, e eles, então, preenchem essa planilha. Então, lá no Sertão, os povoados têm catalogados quais os livros que tem na biblioteca de cada escola. Então, nós sabemos quais são esses livros, porque a nossa ideia, num futuro, é que a gente possa, quando esgotar, de alguma forma, esses 200 livros numa escola, a gente possa trocar os livros entre escolas. Isso vai fazer com que aquela criança que está com aqueles livros desde do primeiro ano até o segundo ano possa também ter mais de 1.000 livros em possibilidade de leitura. Não, o problema, assim, por não ler, não vai ser falta de opção, né? Não, e eles abraçam isso. Porque eu sinto que as nossas crianças aqui na cidade, elas assim, têm facilidade de sequestrar o celular da família, né? E entrar num joguinho. Então, isso nos inquieta, né? Deveria nos inquietar, pelo menos, né? Sim, tudo que é exagero, eu acho que não é bom, né? Não sou radical no sentido que acho, a criança não pode ter tela, não pode ter contato com tela, com jogo dele nenhum. Acho que não. Não tem como. Não tem como. O ideal é o equilíbrio, né? É um equilíbrio, isso. Um equilíbrio em tudo, né? Na atividade física, no brincar, no ler o livro, porque a criança também que fica lá também lendo horas e horas e horas, também deve, né? É o equilíbrio. Essa falta de convívio social pode, em algum momento, fazer falta também. Isso. Mas acho que essa dosagem ela é importante, né? Dosar isso na criança é importante. E o bacana é assim, quando a gente incentiva a leitura para uma criança, a gente tem uma enorme possibilidade de estar gerando um adulto leitor. Então, a melhor fase para se apaixonar pela leitura é a infância, porque é como andar de bicicleta. Você pode até deixar por um tempo de ler bastante, mas você nunca vai perder este gosto de ler. Isso não se desaprende. Quem lê muito escreve bem. Quem escreve bem abre muitas portas. E tocando nesse assunto, você já recebeu feedback das professoras de lá, dos povoados, dizendo assim que percebeu uma melhoria
na evolução do Uma aprendizado evolução. das crianças? Sim, sim, com certeza. A gente recebe fotos, vídeos diariamente, porque são várias escolas agora, né? Então, as professoras, a equipe, né, auxiliares, eles mandam essas imagens, essas fotos e esse progresso das crianças. Mas é natural que isso aconteça, né? É natural que o incentivo à leitura gere essa criatividade nas crianças. E o bom é que são crianças que têm pouco acesso à internet, são povoados muito tranquilos, onde ainda você vê crianças brincando na rua, né? E que as famílias se conhecem, isso também é muito bacana. São espaços muito acolhedores, são povoados com pessoas muito simples e muito acolhedoras. Então, existe essa abertura para o que pode parecer o novo, né? E estando lá, eu não conheci nenhuma biblioteca por perto. Nenhuma. Nem nas cidades mais próximas, nas cidades maiores, eu não conheci nenhuma biblioteca. Até espaços de livrarias, então isso é muito dificultado. E isso não deveria acontecer. Existe lei para isso que não é cumprida. Existe uma lei que eu acho que é importante falar, e eu só soube disso quando eu comecei o projeto ano passado. Existe uma lei de 2010, que é a Lei 12.244, que diz o seguinte, que o poder público teria 10 anos para implementar em todas as escolas do país bibliotecas ou espaços de leitura. E isso não aconteceu em 10 anos, essa lei não caducou, porque ela é vigente, apesar de que esses 10 anos se completaram em 2020, mas não é isso que a gente vê nas escolas no Brasil. Pelo menos 43% das escolas no nosso país não têm espaços de leitura e nem bibliotecas. Agora, essa outra porcentagem tem o que eu diria de uma boa parte de almoxarifados arrumadinhos, porque não são bibliotecas. Não são espaços convidativos para você levar os alunos. Livros lá, tem um lugar para guardar os livros, mas... livros mal colocados, não tem um bibliotecário ou nenhum auxiliar para poder ajudar esse professor, não há incentivo, não há convite dentro desse espaço para que os alunos se sintam atraídos de emprestar um livro. Livros pouco cuidados, então essa realidade é uma realidade que precisa mudar. Porque para você chamar a atenção de uma criança num mundo, seja na cidade ou seja em regiões rurais, num mundo tão digital, é preciso que hajam convites também coloridos e alegres, né, para esses espaços. Então, se nas cidades, nos grandes centros urbanos, isso já é difícil de acontecer, aí dá para você imaginar, né, Hubert, como que isso acontece nas regiões periféricas até dos centros urbanos. Como que isso acontece nas regiões periféricas e nas regiões rurais? E aí você não oportuniza essa criança, esse adolescente, a se apaixonar pela leitura, mas depois o sistema da educação no nosso país cobra de todos os jovens que eles façam uma mesma prova para o país inteiro. Acaba sendo muito injusto. Né? É injusto. E eu acho que... A preparação não é a mesma. E esse ser injusto não dá para ficar esperando. A gente não dá mais. Aí eu quero te perguntar sobre isso, assim. Então, se, digamos, né, o governo, né, o órgão público não faz o papel dele como deveria, existem entidades do terceiro setor, como a Leitoria no Sertão, que faz. Mas, assim, mesmo com toda essa boa vontade, essa dedicação, esse amor, às vezes vocês encontram barreiras. Muitas. Né? Muitas. E por esse próprio órgão público que não faz a parte dele e que impõe barreiras de vocês que querem fazer e não deixam vocês fazerem? Não são barreiras assim tão nítidas, né?
quer ver uma questão interessante? As leis no Brasil, elas sempre têm um parágrafo que estraga tudo. A lei é muito linda, né? Ai, todas as escolas no Brasil até 2010, até 2020, perdão, com bibliotecas. A lei é muito linda. E aí você vai dois parágrafos abaixo e está escrito assim, ó, que deve ser oferecido pelo menos um livro por criança por escola. Só que um livro por criança por escola, e numa escola que você tem 15 alunos? Muito pouco, né? Numa escola que você tem 200 alunos, um livro para 200 alunos é pouco. Mas ok, você tem 200 livros. Mas numa escola rural, de sala multisseriada, que você tem 15 alunos, um livro por aluno, para qual faixa etária? Então, a lei, ela não deixa de ser cumprida, só que ela é cumprida no mínimo do mínimo. Então, muitas vezes, as escolas recebem, né, lá 20 livros para um ano inteiro. Mas esses livros, dependendo da qualidade do livro, eles não duram um ano inteiro. E isso não se torna atrativo. Então, é lógico assim, que a gente não teve recusa. A gente entrou em contato com as secretarias de educação, com as diretoras, com a coordenação, porque a gente precisa de uma autorização, porque a gente está colocando os livros dentro de uma escola. E aí, nessa carta que a gente envia, a gente diz que, se não houver interesse, a gente retira os livros no mesmo instante, assim, que a gente se dispõe a isso. E é óbvio que não existe recusa, porque os povoados, eles abraçam a causa. Criança é território neutro, então criança não vota, mas criança precisa, e os pais apoiam. Então, ponto. E aí não tem esse impedimento. O que acontece às vezes é a demora nas providências, né, o armário que não chega, a resposta que a gente precisa que não vem. Então, olha, nós temos esses livros da Mercadoteca, por exemplo. Eles eram livros separados para ir para essas escolas, para essa escola especialmente, que recebe os alunos que terminam o 5º ano e viajam para estudar. Então, faz meio ano que a gente espera aí, olha, a gente tem aqui esse armário inteiro de livros para dar continuidade, separados. Professoras que foram suas professoras, são voluntárias no projeto, a professora Cibele Lopreste, a professora Constância, nos ajudaram a separar esses livros por faixa etária. A biblioteca está organizada por cores. Então, a gente etiquetou com bolinhas de cores, livros para 6º e 7º ano, 8º e 9º, tudo separadinho, catalogado, carimbado e tal. Só que a gente não pode mandar o livro se a gente não tem a certeza que esses livros vão ser realmente utilizados, oferecidos. Então, o redirecionamento desses livros para as mercadotecas é um subterfúgio que nós encontramos de colocar esses livros em uso. Então, se os livros não vão para a escola, os livros chegam nos povoados. Tem povoado que não tem escola. Um deles a gente está chegando agora, e é um povoado que tem um nome que nos toca muito. Chama Solidão. Povoado de Solidão, no sertão da Bahia. Esse povoado... Você sabe o porquê desse nome? Não sei, mas assim, pelas fotos, eu penso que eles não estão sozinhos. É isso que eu penso. Eles não estão sozinhos, não podem se sentir sozinhos, mesmo com uma escola desmoronada. E uma jovem chamada Jussiene entrou em contato comigo no começo do ano, dizendo que na escola, no povoado de Solidão, não tinha escola, e aquela escolinha que ela estudou desmoronou com as chuvas do ano passado, então a escola ficou fechada por 1 ano e meio, né, por conta da pandemia, e nas chuvas, a escola que já estava condenada desmoronou.
E é uma foto muito simbólica, porque só sobreviveu, assim, tem uma parede que tem uma janela e a parede da lousa. Então, a lousa está em pé. A escola está aberta, escancaradamente aberta. E aonde vão as crianças desse povoado? As mais novas, de 4 até 6, né, até o primeiro ano, vão para o povoado vizinho, São Lourenço, estudar. Isso a distância média de um povoado e outro? São Lourenço é pertinho. Chega aqui 1 quilômetro, talvez um pouquinho mais. É por aí, de 2 quilômetros. É pertinho. São Lourenço é perto. Mas fazem tudo a pé, né? Assim, existe uma outra lei que, dependendo da quilometragem da distância, essas crianças precisam ser levadas de transporte escolar, né? E aí são os famosos ônibus amarelinhos, que aí tem uma questão federal aí e tudo mais. Nem sempre isso acontece, tá? Mas, enfim, os maiorzinhos, a partir do terceiro ano, vão para um outro povoado estudar, que é Olhos d'Água, que é bem mais distante. Então, Solidão não tem escola. Mas essa jovem me escreveu perguntando se eu não tinha alguns livros para doar, porque ela queria ser contadora de histórias como a bisavó. Aí eu falei, me conta mais. E aí me conta mais. E ela me mandou fotos, me mandou a história, me mandou essa paixão que ela tem pela leitura, pelas crianças, enfim. Nós vamos implementar nesse povoado de Solidão também uma biblioteca mercadoteca. Vai ser maior esse espaço, e como não tem escola, nós conseguimos um apoio para estar na associação da comunidade. Então, é uma casinha lá de pau a pique, nessa casinha vai ter, então, esses livros. E o projeto já começa lá doando um livro novo para cada criança com uma cartinha de um voluntário. Então, a gente precisa arrumar meios para que essas crianças de Solidão nunca se sintam sozinhas. Essa que é a questão. É que esses povoados mais distantes, as quebradas mais distantes do Brasil, que é tão diverso e tão imenso, que possa também ter oportunidade. Se a criança vai escolher levar o livro para casa ou não, se a família vai incentivar ou não, é uma coisa. Mas não ter, aí é outra coisa. Então, precisa dar oportunidade para que essa educação se faça também pelo autodidatismo, porque a leitura faz isso, né? Pessoas que leem muito, elas são autodidatas. Elas escolhem caminhos, elas escolhem leituras, elas se aprofundam em temas porque elas escolhem aprender por elas. Então, isso se chama oportunidade. Quem está aqui na cidade tem oportunidade de ir nas bibliotecas, nem sempre são muito convidativas, mas existem nas grandes cidades, nos grandes centros, bibliotecas maravilhosas, né? Então, tem a oportunidade. Se a pessoa quer ir ou não e prestar um livro numa biblioteca, é uma escolha, mas precisa ter essa possibilidade. Então, acho que é importante fazer chegar para quem está mais distante nesses povoados rurais. Então, assim, hoje as pessoas podem doar tantos livros novos, que esses livros novos vão ser encaminhados para as crianças, que é o primeiro livro, que vai ser o livro dela. Exatamente. Na casa dela, que é a história que você falou do travesseiro. Isso. E aí, os outros livros que não são novos, a gente pode doar também, que vão para a brinquedoteca, que vão para a biblioteca da escola ou para o mercadoteca. Ou para a mercadoteca, isso. Tá. Às vezes, a gente tem a possibilidade de buscar os livros. Como a gente está assim a gente não tem capital nenhum, né?
Então, às vezes fica difícil buscar os Sim, livros porque hoje em tudo alguns tem lugares. custo Tudo de tem combustível, custo, tempo, é. etc. O que a gente está tentando é montar um estatuto, registrar tudo direitinho a ONG. A gente já tem uma aba de transparência, porque a gente recebe doações, tem voluntários que ajudam a pagar o transporte, voluntários que ajudam assim, a manter, a comprar uma etiqueta para os livros, a produzir o carimbo, pagar o carimbo. Então, a gente tem isso. Então, a gente criou a aba Transparência. São todos ensaios muito bem organizados para que a gente oficialize tudo isso e consiga outros apoios também, né? Mas isso é um passo de cada vez. A gente recebeu, por exemplo, uma coisa que agora é imediato que a gente precisa. A gente recebeu 3 premiações para fazer sorteio ou rifa, porque a gente quer fazer sacolinhas de Natal para as crianças com livro e tem que pagar as etiquetas para cada um dos livros que a gente coloca. E, enfim, a gente ganhou 3 premiações. Só que a gente precisa abrir uma conta digital. Meu celular está morrendo. Financeiramente, eu não consigo comprar um celular agora. Então, a gente está pedindo para os voluntários, quem for trocar de celular, que topar doar o celular, a gente reseta o celular, né? Zero o celular para usar. Mas a gente precisa, então, fazer essa organização funcionar também, né? E para fazer a rifa, precisa de um número de Pix separado, precisa de uma organização financeira, conta bancária. Então, é assim, nós vamos fazer um ano de projeto em outubro, oficialmente. O projeto nasceu antes, mas em outubro, oficialmente, a gente vai fazer um ano. Eu penso que a gente, como um bebê, está começando a ficar de pé. A gente está terminando de engatinhar aí, estamos chegando num ano começando a ficar de pé. Para começar a andar mesmo. E eu acho que cada coisa tem que acontecer a seu tempo mesmo. Não adianta acelerar tudo para achar que vai chegar em 200 povoados em 2 anos. Não é por aí, né? Mas eu acho que cada passo bem dado, com escuta aos professores de cada um dos povoados, com ideias que eles trazem, com ideias que nós levamos. Eu acho que aí sim a construção fica mais rica, com um bom alicerce, né? A caminhada fica mais, fica num crescente mesmo, né? Então, não vale a pena acelerar e também não vale a pena desacelerar. Tudo no seu tempo. Tudo né? no seu tempo, tudo no seu tempo. Então, agora, por exemplo, a gente está precisando de um celular. Gente, olha lá, quem quiser e puder doar um celular para o projeto. Para aí, o projeto. Leiturinha no Sertão, no Instagram. Aí você tem os contatos da Marina. Consegue falar com ela e fazer essa doação não só do celular, que é importante agora, mas dos livros também. Livros são muito bem-vindos, muito bem-vindos. E uma coisa importante de dizer é assim, as crianças crescem. Seu filho tá lindo, mas cresce. Sim. As crianças crescem, os livros não. Verdade. Então, o livro que está lá guardado no armário por 1 ano, o livro que está guardado no armário por 2 anos, mas a minha sobrinha acabou de nascer, quem sabe um dia ela vai usar o livro. Não! A geração daqui 5 anos, daqui 10 anos, vai ser uma outra geração, com outro tipo de ferramenta, né? Então, doa, porque a criança cresce, mas o livro não. Doa o livro. Isso também é educativo para a criança. É lógico que todo mundo precisaria ter, eu aconselho isso porque eu acho muito rico, todo mundo teria que ter uma biblioteca pessoal. Nem que seja 6 livros, 10 livros. Sabe aquele livro? Não sei se você tem isso também. Eu tenho alguns. Aquele livro que você lê em épocas diferentes da sua vida. Sim. Ou aquele livro que não é o que você lê sempre, mas é um livro que você vai de vez em quando lá e consulta aquela frase. Então, a biblioteca pessoal, ela faz isso. Eu tenho, por exemplo, o livro Vidas Secas. É um livro que
no meu ponto de vista, me reconta a história da minha ancestralidade, da minha mãe, que nasceu na Bahia, das minhas tias, algumas delas vivas que moram lá, reconta a minha própria história. Então, eu gosto de ler Vidas Secas, assim, em períodos diferentes da minha vida, porque é um livro que me dá forças, né? Que me resgata a minha história e diz, olha, segue em frente, né? Você foi a primeira de uma família inteira que se formou. Era o sonho de uma família inteira. Então, vamos lá. Então, é um livro, esse, Pequeno Príncipe, tantos outros livros que eu gosto muito de reler. Então, tem livros que a gente não doa. São livros do coração. Mas tem outros livros que é doar, né, gente? É passar para frente, porque não precisa. Mas assim, uma pergunta eu acho que tem que se fazer também. Existe algum tipo de livro que vocês que não interessa assim do projeto, que vocês sabem que às vezes vão ter algum tipo de resistência? Entendi. Existem alguns livros que eles são mais úteis aqui do que lá. Eu vou dar um exemplo. Alguns livros didáticos que a gente recebe, então livros que escreve, né, livros de sala de aula, alguns livros eles são redirecionados aqui mesmo em São Paulo. Então a gente recebe todos os livros, a gente separa e a gente se associa a um projeto que chama Ciclo Literário, que eles redirecionam os livros para cursinhos populares, bibliotecas nas quebradas, enfim. Então, existem alguns livros que servem... Fazem muito mais sentido para cá exatamente, do que para lá. Só que, com relação à literatura geral, não, eu não faço esse tipo de seleção. Então, tem livros... alguns livros um pouco técnicos, outros livros de romance, outros livros de aventura, livros de terror, livros que falam de espiritualidade, livros de religiões diversas. É preciso ter esse ecletismo dentro de uma biblioteca, mesmo que seja dentro de um carrinho de supermercado. Por que é preciso essa diversidade? Porque as pessoas precisam escolher. Eu, Marina, ajudando o projeto Leiturinha no Sertão, eu não posso ser eu censuradora. Quem deve escolher qual livro vai ler é a pessoa que vai colocar a mão no carrinho e vai tirar um livro. Esse eu não gostei do título. Nossa, que título interessante! Como ganhar dinheiro brincando. Muito bom esse livro, hein? Recomendo. Como ganhar dinheiro brincando. Gente, que título legal desse livro. Quem escreveu? Hubert Krause. Gente, Hubert Krause, que nome diferente e tal. E aí a pessoa vai pegar esse livro... E o livro foi, viu, para a biblioteca. Foi para a Mercadoteca. Eu mandei. Você me deu 2. Quem sabe não nasçam animadores, recreadores. Você sabe que a Bahia é um celeiro de animadores, hein? Nossa, como tem animador que veio da Bahia. Sim. O pessoal acha que é feliz. É feliz, é baiano cor. Não nasce, né? Baiano estreia, né? Estreia. A gente é assim, cor, é luz. A gente é cor, é luz. A gente gosta de... Já falei que eu gostei do seu cabelo, né? Muito obrigada. Eu até perguntei depois quem é o seu cabeleireiro, porque eu tô pensando aqui em trançar. O meu. Então, essa diversidade, essa cor e luz nas bibliotecas, elas precisam existir. Quem escolhe não sou eu. E é lógico que tem aquela, nossa, tem livro, você viu? Tem livro espírita no carrinho da biblioteca. Tem livro técnico, né? Tem livro de história de terror, tem autoajuda, horas. Mas é isso, uma biblioteca é essa diversidade. Quem vai ler não necessariamente precisa concordar com aquilo que leu. Justamente é isso que forma a opinião. A opinião se forma, muitas vezes, na discordância. Então, eu torço para que isso se faça de uma forma que traga novos incentivos também para novas buscas. Eu torço, espero, quero, creio que vai acontecer daqui a um tempo, jovens que estão começando a ler uma série
sei lá, desde o Banana, lá, esqueci o nome do... Diário de um Banana. Diário de um Banana, Harry né? Potter. Harry Potter. Desde esses livros que pode ser que chegue uma mensagem falando assim, ai, não tem mais, porque eu já li os 3 que tinham no carrinho e aí eu queria Sim, a pessoa outro. tá esperando a continuidade, E né? agora? Só tem esses 3 aqui. Se você receber, será que você pode mandar? Eu torço para que tenha isso. Sim. Eu, Marina... A cobrança de lá também. De lá, né? que venha de lá. Então, assim, eu torço para que tenha, porque eu não leria o Banana, né? Assim, eu acho que às vezes é livro que leva do nada para lugar nenhum, né? Mas para mim. Sim. Mas se um adolescente se apaixonar pela leitura a partir desse livro, ele não vai ficar o resto da vida lendo Banana. Ele vai buscar outros a partir deste. Sim. Mas se a partir deste ele se apaixonou pela leitura, tá ótimo. Tá ótimo. Pronto, já alcançou o que a gente queria e agora é fomentar outros. Você já viu esse aqui? Esse aqui é parecido. Olha, esse aqui não tem o que você gosta. Uma coisa que você comentou no começo aqui do nosso bate-papo dos gibis. Sim. Fala como que os gibis entraram nessa parada aí. Os gibis, eles são um excelente instrumento de leitura na fase de alfabetização. Principalmente na entrada, né? Principalmente. Porque os gibis é uma leitura fácil, rápida, todas as letras são caixa alta. O gibi, ele tem a interpretação junto com o quadrinho escrito. Então, o gibi, ele traz essa agilidade da leitura para a criança. Então, é um excelente instrumento de leitura. A gente tem, no Brasil, o privilégio de ter, por exemplo, Maurício de Souza aqui. Tem outros quadrinhos que são excelentes. Mas o Maurício de Souza, né, a turma da Mônica toda, o Chico Bento, por exemplo, as histórias do Chico Bento, povoaram a nossa infância, e eu acho que são gibis muito bacanas para as crianças. Então, o gibi também é esse instrumento, e a gente tem ganhado muitos gibis, e a gente espera ganhar mais para poder também nesses povoados que a gente está chegando ter a gibiteca. E também são leves, né? Fácil de levar. Sim. Dá para ler, às vezes, no ônibus, nesse trajeto entre a escola e o povoado. Sim. Né? Nem sempre é muito fácil, porque... Mexe porque muito. as muito. estradas, elas são todas de terra, né? Então, nem sempre é muito fácil. Mas é importante que tenha, né? É importante que tenha. E os DVDs também, né? Os DVDs infantis, eles são também instrumentos educativos. A gente recebeu DVDs de uma escola aqui em São Paulo, de uma rede de escolas. Foram 300 DVDs educativos. A escola desmontou a DVD-teca deles e nos deu. Nós fizemos uma divisão de DVDs maravilhosos, uma divisão de 50 DVDs por escolas lá nos povoados, para poder ter a possibilidade de trocar entre eles. Então, tem DVDs, por exemplo, das séries da TV Cultura, Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum. Essas séries, para a gente, a gente sabe que elas são educativas, né? Sim. Então, são possibilidades de temas para os professores utilizarem também. E o DVD portátil ligado no notebook, ele possibilita essa vida útil do DVD por bastante tempo. E os próximos passos da Leiturinha no Sertão? Como você vê o futuro da ONG? Então, eu torço e espero para uma coisa que já começa a acontecer. A autonomia dos povoados. A gente tem, nessa semana que passou, 3 jovens, a Pamela, o Ícaro e a Stephanie. 3 jovens do povoado de Santo André, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo nos outros também. Eles querem e queriam ser e são voluntários agora no projeto. Então, a gente conversou com os pais. Nossa, agora passou um filme do G7. Do G7. Isso.
95, quase 30 anos, né? Daqui Exatamente. 3 anos faz 30 anos de jovens. Jovens que querem fazer. É. A gente quer os livros, o que, que a gente pode fazer? Então eu falei, olha, eu não estou dando conta aqui com os voluntários, na velocidade que está caminhando, de etiquetar, carimbar os livros. Se a gente vai ter livros na Mercadoteca, então eu vou fazer o seguinte, eu higienizo os livros, ponho na caixa e envio. Quando chegar aí, então vocês vão etiquetar, vão carimbar e vão catalogar. Tudo bem? Tudo bem. E chegaram 13 caixas lá, nesse último mês, nessa última remessa, e duas das caixas eram para a Mercadoteca. E eles fizeram isso nessas semanas que passaram, e agora a implementação é nessa semana. Então, eu torço para que os povoados cada vez mais tenham autonomia, não só de dar ideias, mas de fazer com que as ideias aconteçam. Se isso acontece, a gente consegue expandir para mais povoados e a gente consegue, então, ter mais possibilidades com relação a essas trocas, a esses livros. Um outro sonho é assim, que se torne uma ONG oficial, com estatuto e tudo mais. Tudo até isso... mesmo CNPJ, coisa e tal, porque aí você pode se inscrever até em programas, em editais, né? E tudo mais. Só que tudo isso tem um custo. É lógico que com o CNPJ a gente consegue mais apoios. Só que para chegar ao CNPJ a gente precisa também... Tem o custo de abertura de empresa. Tem vários custos, e não são poucos, e não são baratos. Assim, e que eu não tenho esse recurso. Então, eu me mantenho com um salário de professora aposentada. Então, dá para os custos, né? Sim. Mas eu não conseguiria investir mais do que eu gostaria, né? Então, é uma coisa que puxa a outra. Mas eu acredito que a organização que nós estamos tendo, porque são vários voluntários agora ajudando, cada um dentro das suas possibilidades, eu acredito que com passos concretos, um bom alicerce que a gente tem feito, a gente vai chegar a isso. E não tem como segurar. Não tem como segurar. Porque lá no sertão, um professor fala para outro, e aqui em São Paulo, em outros lugares, também um voluntário fala para outro. Olha, tem um projeto que eu estou ajudando, que é bacana, você não quer, tal. E ajudar, olha, você podia doar um livro. E é assim que acontece. Não, eu acho que o Leituria no Sertão, ele tem uma peculiaridade, que é justamente chegar em lugares de difícil acesso e lugares, como você falou, né, no interior, no sertãozão mesmo, que talvez muitos desses programas, desses outros projetos, tão bem intencionados quanto, mas acabam ficando mais nas grandes cidades, né, nas áreas urbanas, né, e aí realmente falta um pouquinho dessa atenção, desse olhar para esse mesmo interior do Brasil, né? Sim, mas assim, falta esse olhar e, ao mesmo tempo, com a implementação do projeto, eu tenho conhecido, sim, outros projetos, Vagalume, lá na Amazônia, Casinha de Livros, que também é da Bahia, e tantos outros projetos que existem e que a gente desconhece. Então, é muito bacana também esse diálogo com outros projetos. Eu acho que são poucos, eu acho que precisaria de mais incentivo. Eu não estou falando só incentivo público, mas mais visibilidade, que as pessoas conheçam mais, ajudem, porque eu acredito, e a gente sabe, que a educação é, sim, um caminho de transformação. Talvez o único, né? Eu acho que principalmente para lugares mais distantes, a educação é o que abraça as pessoas e o que fazem com que elas conquistem aquilo que elas querem, porque elas querem e porque elas podem, com aquilo e com a força que elas têm. Então, a educação é esse caminho. Eu não tenho dúvida disso, porque eu estou na educação a vida inteira. Mas a gente sabe que em todos os caminhos precisa passar por uma construção de um bom alicerce na educação. Seja ele social, cultural, político, econômico, seja o que for. O caminho da educação é o que abre portas
para um futuro que começa agora. Não é no futuro. Não, é agora. Essa criançada está aí agora. Eles não vão esperar para crescer. A pandemia passou e essas crianças que tinham 6 estão com 8. Elas não esperaram. E nesse tempo que elas ficaram no meio do sertão, dos lugares mais longínquos do Brasil, muitas delas sem aulas online, sem escola, elas cresceram. Mas então não tem mais jeito? Tem jeito, porque a criança sempre está aberta. Se ela, com 8, se apaixona pela leitura, ela tira aquilo que a gente nem precisa chamar de atraso. Porque não é um atraso. Né? Na verdade, a criança está aberta, então ela vai... Foi uma falta de estímulo temporário e que esse estímulo pode voltar. E uma falta de recurso, muitas vezes. No sertão, tem famílias que têm um celular para a família inteira. E são 3 filhos. Isso acontece nos centros urbanos também. Sim. Nas regiões periféricas acontece isso. E aí a criança está lá na aula online, mas a mãe recebe uma mensagem para ir fazer um trabalho. E aí a mãe vai sair, vai deixar o celular, qual filho que vai estudar, né? Na aula online ou no meio do sertão, tem às vezes a dificuldade de como lidar com aquele aplicativo, com aquela ferramenta de educação, como é que você lida com aquilo. Também, às vezes, existe o celular, mas às vezes não roda o aplicativo, ou às vezes não tem memória suficiente, é um N variável. E aí, como é que você faz? Então, é possível fazer muito, é possível fazer mais, não é tão complicado quanto parece, as doações chegam diariamente, é muito gratificante ver pessoas que trabalharam comigo há tantos anos, ou amigos queridos, como você e tantos outros, que entendem, nesse incentivo à educação, à leitura e escrita, que entendem como algo bacana. Poxa vida! E vão atrás, assim. Aí surge um convite para eu falar aqui, surge um convite para ir buscar um material, ou surge um celular de presente. Vai aparecer. Vai aparecer. E surgem 3 prêmios de rifa, e aí, de repente, a gente quer fazer a rifa para comprar sacolinhas de Natal e alguém escuta e fala, eu vou doar as sacolinhas. A gente... muitas das doações, elas chegam a nós com o material que exatamente a gente precisa. Então, às vezes, não é o dinheiro em si, mas às vezes a pessoa tem aquilo que é preciso para doar. Então, isso já é o suficiente, né? Isso já é muito bacana. E para a gente concluir nosso papo, fala um pouquinho mais do sarau, assim, do que você viu e que te impressionou. Não sei porque a gente já conversou em outras situações, você falou com tanto brilho nos olhos do sarau. E lembra um pouco daquela noite, o que... Sim. Eu acho que ali foi um gás também para você falar, poxa, tá valendo a pena, né? Sim. Eu fui para Bahia para comemorar meu aniversário. Eu quis me dar isso de presente, né? Então, eu cheguei lá às vésperas do meu aniversário, no povoado, e programamos, então, antes de eu sair daqui, com jovens de lá, professores, o sarau. Então, pessoas da comunidade ou das outras comunidades vizinhas que quisessem se apresentar. E aí foi uma surpresa enorme, porque nos povoados mais longínquos do Brasil, a gente tem tesouros preciosos de pessoas que fizeram apresentações riquíssimas. Poesias, por exemplo, do tio Lau, que é o Claudemiro, que é um senhor que foi alfabetizado já idoso e que fez uma poesia para narrar uma história do local que tinha acontecido há 20 anos atrás. Então, o encontro dos riachos. Tem isso também nas nossas publicações. Um outro senhor que é compositor, um outro rapaz que toca música, uma criança que ganhou uma flauta no sertão e foi lá e tocou asa branca com um pai que é professor tocando violão.
As crianças que apresentaram cordel, vários cordéis, um cordel decorado, lindíssimo, contando a história da escravidão no Brasil. Aí um outro grupo dos pequenininhos que cantou lá borboletinha, dançando e tudo mais. E a capoeira foi coroado com um reisado, que é um festejo, né, dia de reis, e tem então as pessoas que tocam e que cantam as músicas que trazem essa tradição de décadas e décadas, que vem lá do Império. Então, todas essas apresentações são muito ricas, preservam a cultura local. E essa preservação da cultura local é importantíssima porque reconta a história do povo para o próprio povo. Então eu voltei assim felicíssima. Recarregada, assim, né? recarregada, muito feliz. E a gente teve a oportunidade de reunir a comunidade e nesse agrupamento da comunidade, de conversar com a comunidade de como nasceu o projeto Leiturinha no Sertão, como era importante que as famílias incentivem as crianças. Então a gente teve também essa oportunidade, onde reuniu, então, desde as crianças até os jovens que estavam lá na capoeira, até os adultos que estavam no reisado, enfim, a toda uma comunidade e comunidades vizinhas. A gente espera que tenham outros, né? Não seja o primeiro sarau, mas muitos outros. É o primeiro, mas que não seja o único. Mas outros movimentos têm acontecido também. Mas o importante é que, assim, independente de eu estar lá, as coisas acontecem porque é um povo que tem força por si só. Então, eu fico muito feliz por isso. Eu achei sensacional essa tua reflexão. Que você fala, o mais importante é trabalhar para que eles tenham autonomia. Exatamente. Né? E que, de alguma forma, essas ações comecem a partir de lá também. Né? Exatamente. E aí, a última pergunta que eu faço para os meus convidados é a seguinte, né, que é um público também muito que trabalha, atua com festas também e, de alguma forma, tem uma curiosidade, um carinho especial por esse assunto. Você tem alguma lembrança na sua infância, depois de adulta, de alguma festa que foi inesquecível para você? Pode ter sido uma festa de aniversário, que você foi aniversariante, que você participou como convidada. Ai, muitas festas. Festa é bom a gente guardar a memória, né? Eu tenho desde lembrança das festas da minha infância, que tinha aquele bolo enorme, que era enorme porque cada um tinha que levar um pedaço para casa, né? O melhor do bolo é o dia seguinte. Eu tenho essa lembrança da infância. Como eu tenho lembrança, por exemplo, do tempo dos nossos grupos de jovens, né? Protagonismo e tudo mais, que vocês me levaram uma vez para uma festa no Habib's. Mas agora, um parênteses aqui. Um parênteses. A gente vai gravar um episódio depois, não só nós dois, mas vamos convidar outras pessoas também, para falar dos grupos de pastoral. Muito bom, muito bom. Que foi principalmente lá onde, digamos assim, a nossa amizade nasceu, porque até então era uma relação professor-aluno. E aluno em artes que só por Deus, Hubert. Nossa, gente, você não tinha uma ideia como eu odiava a educação artística. Eu percebia em toda a aula. Mas eu acho que vale o episódio. Só para falar do G7, os outros grupos de pastoral e também a experiência que a Marina adquiriu ao longo desses anos, que ela trabalhou com adolescentes, com projetos voluntários que, com certeza... Talvez, acho que nem sei se vai dar um episódio só. Talvez vão precisar de mais, mas é que essa história precisa ser registrada também. Mas esse episódio aqui foi para falar do Leiturinha no Sertão, que é um projeto atual, né? Sim. E que você tem dedicado muita atenção e energia. Sim. Mas fala, aí teve a festa sua de aniversário, que a gente aí o meu sonho, eu fui compartilhar com um rapaz chamado Hubert, que o meu sonho era... O meu sonho, apesar que o meu tamanho não me ajuda, era estar num pula-pula, cama elástica, colchão de... sei lá. Era balão inflável, era esse inflável, pula-pula. Aí o povo reservou o espaço de festas lá só para eu pular no pula-pula. Bom, realizei meu sonho. Foi uma festa marcante. Eu acho que toda criança devia
um dia, assim, pular muito no pula-pula para não carregar isso para fase Nossa, adulta, como eu carreguei. Minha filha, assim, aonde tem um pula-pula ali Pronto. é a nossa tranquilidade. É hoje em uma dia. ginástica perfeita. Quando eu e a Camila a gente quer sair assim pra passear e jantar, se a gente quer um pouco de sossego, a gente vai onde tem pula-pula, que a gente sabe que Heloísa... Pronto, ela é feliz. Não, mas deixa ela ser feliz na infância e brincar de pula-pula, porque é o que vale. Mar, Valeu, obrigado, Robertão. viu? Valeu mesmo. E assim, fala pro pessoal como o pessoal consegue acessar as redes sociais do Leiturinha no Sertão e até mesmo a questão do Pix, né? Do contato do WhatsApp, quem puder ajudar, colaborar com o projeto, o celular, tanto desejado, livros. Isso. Como que o pessoal consegue falar com você? Então, o melhor caminho é pelas redes sociais mesmo, @Leiturinha no Sertão, sem acento, né? Então, Leiturinha no Sertão, tudo junto. Facebook também. E o celular, os outros contatos estão também nessas páginas ou pelo direct, a gente acompanha sempre. E toda ajuda é bem-vinda, né? A gente tem uma voluntária nos Estados Unidos, mãe de uma antiga aluna minha da pré-escola, a Sueli Pardo. E ela, no inverno, lá dos Estados Unidos, fez marcadores, foi isso que eu citei, né? Marcadores de página em aquarela para 4 escolas, já chegou no Brasil, né? Vão chegar para mais 2 escolas agora. Então, assim, a pergunta que eu faço para o voluntário, normalmente, é o que você gosta de fazer? O que você tem de ideia para oferecer para o projeto também? Porque, às vezes, a pessoa chega com uma nova ideia ou chega com um talento em especial que é muito bacana a gente aproveitar também, né? Algumas ideias, lógico, precisam ser filtradas, porque nem sempre cabe para fazer nos povoados, né? Como, por exemplo, a internet lá é muito dificultada, então algumas coisas online, ao vivo, ficam impossibilitadas. Mas aí a gente vai conversando e é sempre bem-vindo, né? O abraço é sempre bem-vindo. Legal, gente. É isso aí. Gestor da diversão, você aí que assistiu esse episódio, tenho certeza que você gostou como eu também gostei. Assim, já era um fã, admirador do projeto. Aí depois desse bate-papo fiquei ainda mais e tenho certeza ainda que é um projeto já abençoado na sua essência, Sim, né? sim, Porque trabalha com crianças, trabalha com educação, trabalha com livros. E como a gente falou no início do episódio, a gente não pode esquecer também, gente, que o livro, a leitura, tem toda essa situação voltada à educação, mas também a gente não pode esquecer da leitura como atividade de recreação, sim. como atividade de lazer também, que é uma excelente opção para se passar o tempo. Com certeza. Né? Com boa qualidade. Exatamente. Eu adoro mesmo, dentro do meu tempo livre, ler, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, como eu gostei também. Não posso deixar de terminar o episódio agradecendo o Buffet Max, né, o patrocinador deste episódio. Então, se você tem uma empresa aí que atua com festas, eventos, e aí deseja melhorar a sua gestão, por que não se utilizar da tecnologia para isso? E a ferramenta Buffet Max vai te ajudar com certeza. E se você também tem uma marca, né, você tem uma empresa que de alguma forma a sua audiência, né, o seu público-alvo tem sinergia com a minha audiência, que principalmente são gestores de empresas que atuam nesse segmento da diversão, desse mercado de festas, e você quer que a sua marca apareça aqui, entre em contato comigo também, quem sabe aí nos tornamos parceiros aí e a sua marca esteja aqui num próximo episódio. Legal? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, deixa o seu comentário, tá? Ajude aqui, né, ao canal chegar a mais pessoas, né? Esse engajamento é importante justamente para isso, para que o canal, esse conteúdo chegue a mais pessoas. Beleza, gente? Então, um forte abraço. Marina, muito obrigado. Valeu. Tá bom? E galera, gestores da diversão, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.